Laurinho. Fala, Bebel, bom dia a você, aos amigos do Alterosa Esporte, a galera da bancada, né, o Fael, o Arthur e o Gão. Exatamente, estou aqui na Arena MRV, o Atlético estará de volta à casa própria neste fim de semana contra o Fluminense, no domingo, 5h30 da tarde. Nós temos imagens aí, registradas há pouco aqui pelo nosso cinegrafista, o José Geraldo da Silva, né, mostrando detalhes desse novo gramado da grama sintética da Arena MRV. Cerca de 13 milhões foram gastos para deixar o gramado assim, ó, nesse tapete reformulado. E aí, um processo longo, né? Teve uma elevação de 70 centímetros mais ou menos aqui, instalação, né, de mais de 8.000 metros cúbicos de brita, fora a camada de amortecimento que vem abaixo do gramado. Tudo isso exigido pela FIFA para que diminua o impacto, né? Há muita discussão sobre essa questão do gramado sintético ou gramado natural. De fato, o gramado está perfeito, bem linear, então tudo pronto para essa partida do Atlético contra o Fluminense. E faz um tempinho, viu, que o Galo não joga aqui na Arena MRV. O último jogo foi no dia 8 de dezembro do ano passado. Aquela partida dramática do Atlético contra o Xará Paranaense, que valia a permanência na primeira divisão, última rodada do Campeonato Brasileiro. A torcida tem ainda mais tempo que não aparece por aqui. Aquele jogo foi com portões fechados. O Atlético estava punido por conta daquela confusão que rolou na final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Falando em torcida, o público vai estar um pouco menor, pensando na capacidade máxima. O laudo da PM, que liberou a volta do estádio, prevê 40 mil torcedores no máximo. A capacidade máxima do estádio tem 46 mil lugares. Então, 6 mil a menos nesse retorno à Arena MRV. Falando sobre ingressos, né? A galera que está procurando ingresso para essa partida, eles variam, arredondando aí, de R$ 36 para quem é sócio, o melhor tipo de sócio-torcedor, até R$ 548, aí o ingresso mais caro, levando em consideração a pessoa que não tem nenhum tipo de benefício, não é sócio-torcedor do clube. Bebel, alguma dúvida sobre o gramado aqui, o Fael, os meninos, que a gente possa comentar? Ou já posso tocar o barco aqui e trazer a ficha técnica desse jogo? Pode tocar, né, Fael? Pode. Beleza, então. Trazendo então a arbitragem dessa partida, né, pedindo o nosso grande Miltinho para colocar aí na tela, quem vai comandar esse jogo é o Ramon Abate Abel, de Santa Catarina. O assistente de número 1 é o Bruno Bosquila, de árbitro FIFA também, né, do Paraná. Outro assistente é o Alex dos Santos, também de Santa Catarina, exemplo do Ramon Abate Abel. E no VAR, quem vai estar na telinha, analisando todos os lances, é o Wagner Hellway, também FIFA lá do Espírito Santo. Bel. Beleza, Laurinho, daqui a pouco você volta com mais informações sobre o time, mas algo de arbitragem a falar aí, Fael? Wagner estava naquele jogo que o Galo goleou o América, estava no VAR, 2 gols do Lianco. E o Ramon Abate apitou Galo e São Paulo e Galo e Botafogo. E eu tenho até gostado das últimas arbitragens do Abate, porque em todas as vezes que ele foi no VAR, por exemplo, no gol do São Paulo, não teve um gol no VAR, não sei se foi do Botafogo, que o VAR chama... exatamente, teve um lance que o VAR chama ele no gol do Coelho, falando que haveria um empurrão do Leão. Ele chega lá, vê que não é, fala: ô Abate, você achou que o jogador aqui no lance da falta do Hulk poderia participar do jogado? Era o último ali e tal, era uma chance clara e iminente. Veio conferir, ele foi lá, expulsou, foram decisões rápidas e tal, então com a ajuda do VAR, teve uma boa arbitragem. Eu acho que ele está muito dependente do VAR, Bel. O Abate, sabe? Ele está deixando de apitar e está dependendo muito do VAR, que o VAR chame ele. E se depender do Wagner Hellway no VAR, né? Nossa Senhora! Que deixou o árbitro expulsar o Cauã Barros, se depender dele no VAR, nós estamos lascados. Aí, Você o Wagner tempo viu a de agressão perdão, e deixou. viu? Daqui a pouco nós vamos falar por quê, pela escolha do Papo. Nós vamos falar muito de Sul-Americana hoje aqui ainda, Fael, mas eu vou chamar o Lauro Lopes, que está no palco do jogo do Galo pelo Brasileirão contra o Fluminense, o retorno do Atlético à Arena, e tem notícia pelo menos melhorzinha para o Fael em relação a time, a elenco aí, Laurinho? Tem sim, Bel.
Falando sobre esse time do Atlético, né, e pensando especificamente no Campeonato Brasileiro, deixando a Sul-Americana um pouco de lado, o Galo vai buscar a segunda vitória consecutiva no Brasileirão, venceu o Juventude na última rodada e está em busca, então, de mais uma vitória. Precisa muito desse resultado positivo, por quê? Para subir na tabela, continuar subindo na tabela e não correr o risco de voltar para a zona do rebaixamento. Hoje essa distância do ZM, né, da ZM, da zona de rebaixamento lá, é a zona da morte que a gente chama, é de apenas 2 pontos. O Atlético tem 9 pontos, quem está abrindo a zona de rebaixamento tem 7 pontos, então o Atlético precisa desse resultado. E quando eu disse que o Galo tem boa informação, né, pensando em retornos, o Hulk é um jogador que deve estar de volta a essa partida. Ele cumpriu suspensão contra o Juventude, foi poupado pela Sul-Americana, então volta a ficar à disposição para o técnico Cuca. Bel, uma apuração minha, né, até por coincidência, eu encontrei com o Lianco, fora do contexto de esporte, nesse fim de semana, e eu perguntei sobre a possibilidade de estar em campo já neste domingo. Ele disse que estava trabalhando muito pensando nessa possibilidade, mas que o departamento médico do Atlético contava mais com o meio da semana contra o Caracas e também contra o Cruzeiro no próximo fim de semana. Mas então existe uma pequena possibilidade, palavras que eu ouvi da boca do zagueiro, que está aí também no departamento médico por enquanto, ao lado de outros jogadores importantes do Galo, né? Como o Guilherme Arana, o Alan Franco e também o Gabriel Menino. Então, Hulk vai estar de volta. O restante a gente descobre no dia da partida. Ok, gente? Faelzinho, deixo com você aí. E o Lianco, nesse momento, é o cara que eu mais vigio a volta dele para o time principal, porque todas as peças que passaram por esse lado direito da zaga deixaram a desejar em algum momento. Deixando claro, voltando algum volante, o Rubens vai para a lateral esquerda e chega de engenharia maluca, Cuca. Comecei uma escalação hoje sem o Caio na lateral esquerda. E como a gente está sem o Gabriel Menino, o Alan Franco, talvez o Cuca ainda use o Rubens aqui. Pensando como o Cuca utilizaria o Rubens, então, eu vou ter que deixar o Alonso por aqui, cobrindo também aqui o Vitor Hugo. E do lado de cá eu fico na dúvida, porque o Roman falhou contra o Mirassol, contra o Vitória eu acho que ele pecou nos lances, e o Rômulo também contra o Mirassol e ontem também. Então aqui está sendo uma roleta russa nesse caso. E do lado de cá a gente tem as peças de volta. O Scarpa rendeu um pouquinho mais contra o Juventude. Quando veio um pouquinho mais para esse lado, aí seria o contrário, o Coelho para cá. Então eu traria o Scarpa um pouquinho mais para cá, para o lado direito. O Hulk saindo um pouco mais dessa área por dentro. E aí eu poderia deixar o Rony dentro da área, mas vez ou outra o Rony alternando nesse lado, indo para o lado esquerdo e talvez o Coelho vindo também para o lado direito. Eu sinto falta dessa movimentação de troca de posição de peças do ataque. Mas independentemente da escalação, o que falta, que o Cuca citou na coletiva, atitude. Olha, Fael.